Já parou para pensar que a Bíblia não é só um livro de milagres e parábolas, mas também um registro de tensões políticas extremas, com direito a terrorismo e assassinatos? Hoje, vamos mergulhar na história de uma das facções mais radicais do tempo de Jesus, os Zelotes. Quem eram eles? O que defendiam? E como um deles acabou se tornando um dos 12 apóstolos? Prepare-se, porque a história que vou contar vai mudar sua visão sobre o mundo em que Jesus viveu. Vamos voltar ao primeiro século, na província da Judéia. A terra que um dia foi o glorioso reino de Davi e Salomão, agora estava sob o domínio esmagador do Império Romano. Pense em impostos abusivos, soldados romanos patrulhando as ruas de Jerusalém e a constante humilhação de ter um poder estrangeiro controlando cada aspecto da vida. Para muitos judeus, essa situação era insuportável, uma afronta direta a Deus, o único e verdadeiro rei de Israel. Foi nesse caldeirão de opressão e fervor religioso que nasceu o movimento dos Zelotes. O lema deles era simples e direto: nenhum senhor senão Deus. Eles eram nacionalistas fervorosos que se recusavam a pagar impostos a César e a reconhecer qualquer autoridade que não fosse a divina. Para os Zelotes, a soberania de Israel não era negociável. Eles acreditavam que a liberdade deveria ser conquistada pela espada, se necessário. Enquanto outros grupos, como os fariseus e saduceus, buscavam formas de coexistir com Roma, os Zelotes pregavam a rebelião aberta. Eles eram a resistência, a chama da revolta que se recusava a apagar. Mas como eles colocavam essa ideologia em prática? Aqui a história fica sombria. Dentro do movimento Zelote surgiu um grupo ainda mais extremo, conhecido como os sicários, nome derivado da sica, uma pequena adaga que eles escondiam sob seus mantos. Os sicários eram os especialistas em terrorismo urbano. Imagine a cena. Em meio a uma multidão, durante um festival religioso em Jerusalém, eles se aproximavam de seus alvos, geralmente judeus colaboracionistas ou oficiais romanos, e com um golpe rápido e mortal, os eliminavam desaparecendo em seguida no meio do caos. Eles usavam o medo como arma, criando um clima de pânico e desconfiança para desestabilizar o poder romano e seus apoiadores. Era uma guerra de guerrilha, uma luta sem regras travada nas sombras das ruas da Cidade Santa. E é aqui que a história se cruza diretamente com a de Jesus. Entre os seus 12 apóstolos, encontramos uma figura intrigante, Simão, o Zelote. Isso mesmo, um ex-membro ou, no mínimo, um simpatizante desse grupo radical, caminhando lado a lado com Jesus. Consegue imaginar o choque? Simão provavelmente esperava um Messias guerreiro, um líder militar que pegaria em armas para expulsar os romanos e restaurar o reino de Israel. Um Messias que validaria seus métodos e sua sede de justiça. Ele representava a expectativa de grande parte do povo judeu daquela época. No entanto, o que Simão encontrou foi um Messias completamente diferente. Jesus falava sobre amar os inimigos, dar a outra face, e declarou que seu reino não é deste mundo. Que conflito deve ter se passado na mente de Simão? Ele, que talvez tivesse sangue nas mãos, agora ouvia sermões sobre paz e perdão. A presença de Simão entre os 12 é uma prova poderosa da mensagem transformadora de Jesus, que era capaz de unir um radical como ele e um cobrador de impostos como Mateus, inimigos naturais naquela sociedade, sob a mesma causa. Jesus desconstruiu a ideia de um Messias político e apresentou um caminho totalmente novo. Qual foi, então, o destino dos Zelotes? A sua ideologia radical e a sua recusa em negociar levaram a Judéia a um caminho sem volta. Em 66 d.C., eles lideraram a grande revolta judaica contra Roma. Foi uma guerra sangrenta e desesperada.
Os zelotes tomaram o controle de Jerusalém, mas sua liderança foi marcada por conflitos internos e um fanatismo que não permitia rendição. O resultado foi catastrófico. No ano 70 d.C., após um cerco brutal, as legiões romanas, comandadas pelo general Tito, invadiram Jerusalém, destruíram o templo sagrado e acabaram com a revolta de forma implacável. O sonho zelote de liberdade pela espada terminou em ruínas, fogo e na diáspora do povo judeu. A história deles serve como um aviso sombrio sobre onde o extremismo político e o fanatismo religioso podem levar. Ao olharmos para os zelotes, vemos como a Bíblia é um espelho das complexas realidades humanas, cheia de política, violência e ideologias conflitantes. A história deles nos força a confrontar a tensão entre a busca por justiça e os métodos que usamos para alcançá-la, um debate que continua extremamente relevante até hoje. A figura de Simão, o zelote, nos mostra que a transformação é possível, mas o fim trágico do movimento é um lembrete do perigo de misturar a fé com o radicalismo político. E aí, o que você achou dessa história? Ela mudou sua percepção sobre o contexto em que Jesus viveu? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se você gostou de mergulhar nesse lado menos conhecido da história bíblica, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.